Hello, guys! Olá, galerinha, aqui é a professora Michele e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre adverbial inversion. Em inglês, quando uma sentença, por uma questão de ênfase, se inicia por um advérbio de sentido negativo ou restritivo, faz-se a inversão do sujeito e do verbo. Então, por exemplo, você tem a seguinte frase: We will never forget all the good things you did for us. Quando você usa esse advérbio de sentido negativo, aí no caso que é o never, o que você vai ter que fazer? Logo após, você vai ter que fazer uma inversão adverbial. Se eu tenho we will never forget, eu vou ter que inverter como se eu fosse fazer uma pergunta. Então, se eu tenho we will never, vai ficar will we forget. Só que o never, ele foi para frente da frase. Vai ficar never will we forget all the good things you did for us. Não significa que você está fazendo uma pergunta, tá? Você está fazendo uma inversão adverbial por causa desse advérbio de sentido negativo que você botou na frente, tá? Olha a segunda frase. They very rarely traveled to European countries. Aí a gente tem esse very rarely, que é um advérbio, tá, de sentido restritivo. O que acontece? Eu olhei, coloquei o very rarely para frente, aí sobrou they traveled. É um verbo que está no passado. Se está no passado e eu precisar transformar para como se fosse a interrogativa, eu preciso usar o did they travel to European countries. Então, minha frase ficou: Very rarely did they travel to European countries. Então, você tem que aprender a fazer a inversão como se você estivesse colocando aquele verbo para a forma interrogativa, tá? Olha outra frase. She could lose a lot of weight only by exercising very hard daily. Então, esse only by vai passar para frente. O by deveria estar em negrito aí também, não está. Esse only by que passou para frente, aí você continuou. Only by exercising very hard daily. Aí sobrou lá na frase, she could lose a lot of weight. Esse she could lose, se fosse uma forma interrogativa, ficaria could she lose, tá? Então ficou a frase, only by exercising very hard daily, could she lose a lot of weight. Advérbios de negação ou restrição que podem ser usados para enfatizar determinada ideia. Quais são eles? Aí a gente tem never, only, hardly, barely, scarcely, rarely, seldom, not only, not until, not once, under no circumstances. Tá? Então, esses são alguns aí que a gente vai ver durante o processo. Então, agora a gente vai fazer alguns exercícios para treinar essa inversão adverbial aí que você acabou de ver, tá?